Muito boa noite a todos. Hoje é dia 11 de novembro de 2012. A gente começa mais um estudo de domingo. Duas semanas que foi uma semana que começou muito bem, né, mas teve um desfecho ruim, principalmente para quem estava muito mais comprado do que vendido, né? Então a gente teve uma segunda-feira que a gente esperava um gap de baixa, tendo em vista que na sexta-feira o nosso mercado ficou fechado e as ADRs caíram bastante. Uma bela subida na segunda-feira, o que deu um pouco de esperança para a gente, tendo em vista que a gente teve o rompimento de uma linha de tendência que a gente tinha até traçado aqui na semana passada, né, no estudo de domingo. Aí no final desse dia que o Obama ganhou a eleição e vieram 3 dias de queda forte. Se aproximando de outro ponto também que a gente tinha marcado aqui no estudo de domingo, que é exatamente essa região aqui entre 57 mil e 56 mil pontos. Esse sobe e desce do mercado fez a startar algumas operações nossas. Vamos começar falando das operações do dia 29 ao dia 2 de novembro que a gente fez aqui no estudo de domingo. A gente tem uma operação estopada, que foi exatamente CPFE3, tá? Algumas operações no prejuízo, como por exemplo BBDC4, que já teve dando um bom lucro para a gente, voltou tudo, como foi BRAP4, também já teve dando um bom lucro, voltou tudo, como foi por exemplo POMO4, que também teve dando um excelente lucro, mas acabou voltando tudo. O destaque é CROT11, né? Então há 2 semanas atrás a gente falou aqui de CROT11. Deixa eu ver exatamente em que ponto que foi. Se não me engano aqui a 38,87 já até chegou no alvo. A gente tem até que tirar aqui. Essa aqui já pode até tirar, tá? Porque já chegou no alvo. Mas o que é mais importante é que essa carteira que a gente estudou aqui há 2 semanas atrás, né, onde tem VIVT4, que também tem um belíssimo desempenho, PSSA3, que também está com excelente desempenho, essa carteira está subindo 2,10%, enquanto o Ibovespa está caindo, está subindo 0,14%. Né? Isso foi aí da semana anterior. Da semana passada, a gente teve, de tudo que a gente falou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ativos que deram operações para a gente. Alguns de compra, né? Na verdade 1, 2, 3, 4 e 4 de venda, que foi exatamente BISA, BRPR, MAG3 e PDGR3. Nada andou com muita força para algum lugar, mas olha só que interessante. Né? A gente teve um retorno de 0,85 positivo, enquanto o Ibovespa caiu 1,75. Destaque aqui para BRPR3 na venda. Foi uma boa queda, né? Como a gente gosta, né? Então o mercado vem, desce, aí tenta ganhar força para superar o topo, bate aqui na linha roxa, né? Na média de 17 períodos, não consegue ultrapassar e desce. Isso foi muito bom, deu para fazer uma boa operação por conta disso. E o destaque negativo foi Detex 3, que por alguns centavos deu compra, tá? E depois voltou, infelizmente, né? Mas por 2 ou 3 centavos ela deu compra, deu num dia, eu até deixei para fazer a compra no dia seguinte. No dia seguinte, quando ela passou de 14,50, a gente comprou, estava linda, maravilhosa e de repente voltou tudo, tá certo? Mas de qualquer forma, um bom desempenho aqui em relação ao Ibovespa, que cai 1,75. Então a semana foi difícil, foi dura, foi complicada, porém, tá? Foi uma semana positiva, principalmente se levarmos em conta a variação do Ibovespa, tá? Só por isso, né, a gente tem que parar de reclamar do mercado e entender, quer dizer, o que a gente estudou aqui, que está marcado no Facebook, está em vídeo com ponto de compra, ponto de stop, tudo quanto é ponto que você pode imaginar, tá certo? E portanto, se vocês quiserem, vocês podem montar a tabela de vocês, tá? Tá positivo e principalmente está muito, muito, muito na frente do Ibovespa, o que é exatamente o nosso objetivo, tá certo? Fazer uma coisa de uma tal forma que a gente consiga vencer o Ibovespa. Bom, para essa semana a gente começou a observar e de novo o Ibovespa, que ainda não tem uma tendência muito bem definida. Então vamos apagar essa linha porque ela perdeu valor, tá? E a gente percebe aqui que temos uma linha, né, de suporte. Tem gente enxergando ombro, cabeça, ombro.
enfim, que eu até acho que tem uma possibilidade de reversão de tendência, uma possibilidade desse Ibovespa cair aqui, né? Se a gente tirar um pouco o zoom, até parece um ombro cabeça-ombro com o segundo ombro complexo. Mas de qualquer forma, eu ainda não enxergo, tá? Eu ainda não enxergo uma tendência de alta ou uma tendência de baixa tão forte para o Ibovespa. Então, para esta semana, eu ainda separei ativos que são interessantes tanto para compra quanto para venda, tá? Então, hoje tem mais ativos para venda, mas de qualquer forma ainda estou focado um pouquinho aqui em compra. Vamos começar a falar dos ativos que a gente separou para essa semana, começando exatamente com o BIC-B4, que é um ativo que a gente já tinha falado semana passada, tinha uma linha de tendência que ele rompeu, a gente pensou em compra dele no rompimento de R$ 7,00. Esse rompimento não veio, ela caiu, e se por acaso o mercado subir, ele rompeu R$ 7,00, a gente tem aqui, deixa eu só aumentar o tamanho da fonte aqui para vocês não terem problema para enxergar. Vamos lá. Isso. Então, BIC-B4 rompendo essa região de R$ 7,00, o alvo aqui em 8,20 e o stop aí abaixo de R$ 6,60. Vocês estão falando da construção dessa tabela. É muito simples. É uma tabela de Excel simples. A partir do momento que a BIC supera os R$ 7,00, ela entra na tabela como uma operação que foi startada, tá ok? E aí você, se quiser, coloca ponto de stop, ponto de alvo e pega exatamente a variação que ela tem, o ponto de compra e o ponto que está no momento, para você ter ideia se está ganhando ou se está perdendo, né? Isso é muito simples. Aqui na Rico, tá? Se você vier aqui embaixo, planilha RTD, deixa eu ver, ó, RTD, tá vendo? Ó, você cliente rico, é só vir aqui que você vai conseguir já uma planilha de Excel com linkado DDE, que você vai ter tudo já funcionando sem precisar se preocupar com mais nada, tá ok? E aí é só montar, colocar os ativos e toda semana esses ativos vão mudar, os ativos que vocês estão operando, tá? Bom, então o BIC-B4 é um dos que eu estou de olho acima de R$ 7,00, com stop novamente abaixo de 6,60 e um alvo final aqui em 8,20. Depois disso, CSNA3 é um ativo que, como eu gosto de falar, tá encaixotado. Ele não tem tendência nesse momento, mas acho que passa a ter aqui no rompimento de 10,90. Então esse ativo é para venda no rompimento de 10,90, com stop acima de 11,50, provavelmente, então, portanto, correndo um risco de 5,45%, e um alvo final aqui em R$ 9,12, tá? Depois, também com ponto de performance, IGTA3, também uma que está encaixotada. Se ela for para cima, não me interessa mais, é igual a BR Malls essa semana. BRPR, desculpa, BR Properties, tá? Então, se for para cima e tem total condição de ir para cima, não me interessa mais. Eu prefiro isso aqui se cair abaixo de 25,55, com stop acima de 26,81 e um alvo final aqui em R$ 21,80. Depois mais uma, que também acho que pode ser interessante para venda, não me interessa mais para compra. Ela tem condição até de subir, porque consolida, você poderia pegar o rompimento dessa região de 59,50 para pensar numa compra, mas para compra não me interessa mais. Eu prefiro essa ação se cair. Então, se ela cair abaixo de R$ 57,10, é hora de fazer uma venda com stop acima de 59,50 e um alvo em 49,89, um risco de 4,21%, um risco também aceitável para operação aí de swing trade. Depois disso, também interessante, Natura. Essa só me interessa se subir para baixo, não me interessa nem um pouco. No rompimento aqui de 55,75, eu acho ela bem bonita. Com stop abaixo de 53,95 e um alvo final aqui de 61,14. Essa ação tinha tudo para receber 2 pontos de performance. Só não recebeu porque o momento não é tão interessante para compra, né? Eu prefiro muito mais venda. Então ela ganhou um ponto de performance só, mas de qualquer forma interessante. E para finalizar, a SUSB 5, que até semana passada, que está encaixotada, né? Também aí sem tendência,
E a gente olhava para ela muito mais para compra do que para venda, mas hoje você já tem o MACD cruzando para baixo, com a possibilidade de onda 3 para baixo no gráfico de 60 minutos. Então essa aqui também eu já penso em venda no rompimento de 5,40, com stop acima de 5,70 e um alvo final aqui em R$ 4,52. Essas foram as ações aí que eu vi, enxerguei 2 pontos de performance. Vocês percebem que está bem mesclado, né? Tem 60% dos ativos aí para compra e 40%, desculpa, 60% para venda e 40% para compra. Ainda tem algumas ações que estão interessantes para compra, né? É o caso também de Anhanguera Educacional. Eu quero insistir um pouco mais nesse setor, porque ele ainda está rendendo bons frutos, né? Então, desse mês de novembro, por exemplo, a nossa melhor operação foi CROT 11, tá? Que deu 16% do setor, então eu acho que é um setor ainda interessante, ainda tem alguma coisa para dar. A gente já falou de Anhanguera Educacional em outros momentos, e se ela romper 35,70, exatamente esse topo dessa consolidação dos últimos 15, 20 pregões, stop abaixo de 34, ou seja, um risco aí perto de 5%, aceitável para operação de swing trade, e um alvo final aqui em 14,07, ou desculpa, em 40,72, que representa 14,07 de ganho, tá? Então, muito interessante isso aqui se o mercado ajudar, se o mercado subir. Depois disso, Banco Pan-Americano, esse aqui não me interessa mais para compra, né? Sim para venda. Eu acho que a gente poderia ter tentado alguma coisa quando bateu nas médias e desceu, como a gente não pegou esse momento. Fica interessante a partir de 4,50 com stop acima de R$ 4,75 e um alvo final aqui em R$ 3,74. Gosto bastante desse ativo, acho que pode dar uma boa operação, mas acho que precisa dosar a quantidade de capital que vai colocar no ativo, a porcentagem de capital que vai colocar no ativo, porque é um ativo um pouco mais enrolado, um pouco mais complicado. Tá? Depois, BRML3, BR Malls, perdendo força, isso a gente percebe claramente, bateu na média, olhou para baixo, então me interessa bastante no rompimento de 25,80. Start acima de o stop, né? Parar de perder, quer dizer, se der errado, acima de 27,55 e um alvo final aqui em R$ 21,72, tá? Deixa eu responder a pergunta do Jonas. Os critérios que determinam os valores de entrada e saída são exatamente as estratégias que eu uso para definir as minhas operações. Então, sou eu que determino baseado em análise técnica e também um pouco de experiência que a gente tem no mercado. Tá? O que me interessa, o que me faz interessar para um papel numa venda é achar que esse papel tem uma possibilidade maior de cair do que de subir. Tá? Então, esse papel, por exemplo, está abaixo das médias. Se ele subir, não me interessa para nada. Tá? Eu não gosto dele. Se ele pode subir o quanto ele quiser, que eu não vou comprar. Mas se ele cair, me interessa. Tá? Então é só eu achar que ele vai cair e que, seguindo a minha estratégia, seria uma boa operação. Tá? Depois disso, CSAN3, tá? COSAN. Eu gosto muito desse ativo, a gente já falou de várias operações dele esse ano, aliás, um ano belíssimo para muitos papéis, né? Me chamaram aí para fazer uma entrevista para reclamar do Ibovespa, né? Eu jamais faria um negócio como esse, porque o Ibovespa tem dado tantas oportunidades para a gente esse ano, né? Em ativos que subiram 50%, 60%, 70%, que não tem o que reclamar. Você vai reclamar se você tiver comprado em Petrobras, Valeos em Minas, ou nesses ativos do Ibovespa que não se mexeram nada. Mas tem tanta coisa que se mexeu, como por exemplo a COSAN. Tá? Então aí a R$40 tem uma resistência. Se ultrapassar isso, eu penso em compra. Essa para baixo não me interessa, só vale se subir. Stop abaixo de 38,46 é um risco de 4% e um alvo em 44,55, ou seja, um alvo de 11,43%. Muito bonita aí a COSAN. Depois, pela primeira vez esse ano, eu vou falar de venda desse ativo. TOTS 3 também, que já deu belas compras, já foi muito interessante para compra, mas nesse momento não me interessa mais para compra, só me interessa se cair. 39,59 é o ponto que eu faço uma venda com ela.
O stop está acima aí de 41,50 e o alvo a 33,84, ok? Então, se ela cair, eu acho que vale a pena. Enfim, sobraram as ações com 3 pontos de performance, que para quem está chegando e está novo, são as ações que mais me interessam, tá? Eu provavelmente vou fazer todas as operações que estão aqui, provavelmente 6, 7, 8 vão dar compra ou dar venda, e eu pretendo entrar em todas, dessa forma eu faço a estatística trabalhar para o meu lado, né? Por exemplo, se há 2 semanas atrás eu entro em todas essas 4 aqui, tá certo? E não entro, por exemplo, nessa CROT 11, eu estaria com resultado negativo. Quando eu pego meu capital, divido ele em um monte de fração e aproveito mais possibilidades, eu boto o quê? A estatística para trabalhar meu valor. E aí eu consigo, no frigir dos ovos, quando eu somo lá as porcentagens de um monte de papel, ter um resultado melhor, por exemplo, do que o Ibovespa, tá? Quando eu fico selecionando demais, às vezes eu dou sorte e ganho muito, mas às vezes eu dou azar e principalmente quando você trabalha contra a estatística, você dá azar e tem um prejuízo maior, né? Então, as 3 pontos de performance são as que eu mais quero que dê certo ou que dê entrada, porque eu acho que são as que podem andar mais, tá? A primeira é a Abre 11, tá? Que é um ativo que tem uma liquidez mais reduzida, então tem que tomar cuidado com a quantidade de capital que vai colocar no papel. Mas é uma muito bonita, consolida há muito tempo no topo. Se romper 37,90, eu acho que fica muito bonito, né? Com alvo aí em 42,66 e com stop abaixo de 36,30, tá? Depois um que eu acho lindíssimo, que já deu entrada essa semana, para quem entrou como eu, tá com perdendo, mas ela não deixou de ter uma tendência bonita, é exatamente Detex 3 acima de 14,50, com alvo em 16,61 e um stop abaixo de 13,78. Depois disso, Gafisa 3, essa aqui me interessa na venda, eu acho que abaixo de 3,65 é muito bonita. Stop acima de 3,90, um risco de 6,5% e um alvo final aqui em R$ 2,94. Acho belíssima realmente. E vou falar de um ativo que é exatamente a JBSS3, que me interessa de qualquer forma, tanto na compra quanto na venda. Se ela romper R$ 7,00, esse é o ponto, R$ 7,00, um stop abaixo de R$ 6,55 e um alvo em 8,20. Essa aqui, se romper para cima, me interessa bastante. Da mesma forma que, vamos lá, se romper essa região que está aqui, e aí eu vou acertar aqui o ponto de stop pensando em risco, tá? Então eu vou colocar aqui 6,86. Então vamos lá. JBSS, se romper 6,50 para baixo, eu coloco um stop acima de 6,85 e um alvo final em 5,44, tá? Eu acho lindíssima essa ação no rompimento tanto para cima quanto para baixo. Portanto, estou disposto a aproveitar alguma possibilidade aí com ela, tanto para cima quanto para baixo, tá? Deixa eu responder algumas perguntas dessas operações que foram propostas. BRML, Silva, eu acho que é onda 3 para baixo, só que no gráfico de 60 minutos, tá? No site do live stream não fica gravado, Túlio, mas logo depois que acaba aqui, eu venho, tá? No meu Facebook, tá? E coloco lá o link do vídeo, eu coloco esse vídeo no YouTube toda semana. Então vai estar lá no Facebook para você rever e, claro, tá? Montar a sua planilha, né? Então a próxima pergunta é onde está a planilha? A planilha está aqui no meu computador, tá? Então essa planilha é uma planilha que faço para o meu acompanhamento. Se vocês quiserem, eu posso até eventualmente passar para vocês, mas o ideal é que vocês façam a planilha de vocês para ter exatamente os dados que vocês precisam, tá? Detex 3, se eu posso repetir, posso sim. Detex 3 no rompimento de 14,50 com stop abaixo de 13,78, tá? E um alvo aqui em R$ 16,61, tá? Bom, o estudo de domingo, então só para ficar mais claro, tá? Deixa eu entrar no Facebook e mostrar para vocês. Ele não está aqui em nenhum lugar, tá? A não ser aqui o vídeo, tá?
tá no YouTube, tá? E você pode vir aqui, ó, quando todos os domingos, né? Eu coloco esse vídeo aqui logo depois, né? Então, olha, da semana passada tá aqui, ó, já está no ar o estudo de domingo do dia 4 de novembro. Então, logo depois que a gente acabar aqui, é só entrar lá no meu Facebook que vai estar lá. Eu vou terminar de renderizar o vídeo e vai estar aqui também, tá? Bom, dos ativos que eu desejo trabalhar essa semana são exatamente esses, na verdade, que eu vou me preocupar. Se vocês estiverem lá tradando no home broker e subir algum pop-up falando de alguma operação, provavelmente serão dessas operações que tem aqui, tá? São essas que oferecem, na minha opinião, os melhores riscos e os melhores retornos, e portanto são essas as operações que eu vou acompanhar durante a semana.